Monte Meru. Hiperbórea. Círculo Ártico. Norte e centro da Terra. Lugar para onde apontam todas as bússolas. Aqui começa a nossa história. Nas franjas deste mundo desconhecido, mítica morada de entidades sobrenaturais, havia raça de super-homens, astronautas de outros lugares, cuja civilização avançada alcançou 64 milhões de habitantes. Eram os incorruptíveis Naacal, The Exalted, quase imortais, chefiados por Apollon, gigante de 3 metros de altura, juiz em todas as disputas. Os Naacal não conheciam guerras, doenças, violência ou dualidade. Progenitores dos eslavos e intermediários entre o céu e a terra, eram também chamados de Madi ou Titãs, viviam centenas de anos e do cosmos extraíam poderes mágicos, energia psíquica e tecnologias superiores para ensinar aos homens. Nesta terra de mistérios e esplendor, celebrada pelo Kalachakra Tantra e escrituras de Jasung, vivia a raça de gigantes em idílica harmonia com a natureza e homens boreais, cercados por plantas exóticas e animais selvagens, palácios em ouro, cedro e mármore, cavernas imensuráveis e luminosos jardins por onde corria Alf, o rio sagrado. Os hiperbóreos haviam construído grandes cidades, rico comércio e colônias em todos os continentes. Era um tempo em que se podia ir a pé da França à Inglaterra, ou da Sibéria ao Alasca, quando Holanda, Dinamarca e Grã-Bretanha eram uma só. O paraíso era também chamado de Asgard, Agartha, Arcádia, Avalon, Aztlan, Jardim do Éden, Eldorado, Mu, Lemúria, Suméria, Cimeria, Tártaro, Fule, Zénedo, Shangri-La, Shambhala, Round Table, Neverland, Doggerland, Godim, Yggdrasil, Waias e Atlantis. Ou Monte Olimpo, sagrada morada de 12 deuses jardineiros, protetores da humanidade, pais dos eslavos que iriam povoar o mundo. Ali era o centro da espiritualidade e ciência, origem dos Vedas e da cultura indo-europeia, lugar onde o sol deita para descansar uma vez por ano e cujo poder e tesouros divinos são protegidos por majestosos grifos, lendárias criaturas com corpo de leão e cabeça de águia, dispostos a manter afastada a raça de soldados de outras terras que pretendiam aniquilar os hiperbóreos. Um dia, não se sabe quando ou como, grande cataclismo ocorreu. Abismos de fogo engoliram a terra e deslizamentos submarinos formaram onda tão alta quanto as montanhas, cobrindo tudo com 50 milhões de quilômetros cúbicos de água. Ondas de 80 a 300 metros de altura afundaram a costa da Noruega, Groenlândia e terras no Mar do Norte, Mar Báltico, Mar de Barents, Mar de Kara, Mar de Laptev, Mar do Leste da Sibéria, Mar de Chukchi, Mar de Okhotsk, Mar do Sul da China e Mar de Bering. Muitas vezes as ondas varreram o continente enquanto refugiados da Hiperbórea buscavam abrigo ao sul, nas colônias da América Central, Mediterrâneo e Norte da África, onde mais tarde seriam chamados de aztecas, etruscos ou egípcios pela história inventada. Até hoje ossadas humanas, instrumentos, restos de mamutes e plantas são dragados por pescadores enquanto rolam nas praias as pedras porosas que foram ossos de antepassados levados pelo tsunami e deslizamentos Torega. Contam os antigos que o grande dilúvio ocorreu em 15 de julho de 1687, primeiro dia do desastre que afundou Tartar, centro espiritual da Tartária. Era fim de tarde, princípio da noite, quando as águas começaram a subir. Durante 5 semanas elas subiram e a terra rachava e destruía a terra arável, jardins, assentamentos, estradas urbanas e casas. Em todo o mundo os oceanos elevaram-se 15 metros. Sobreviventes do desastre em Hiperbórea escaparam. Em Barma, os Naacal ficariam conhecidos como Nagas, conselheiros da humanidade.
Na Índia seriam imortalizados como Draupadi no Mahabharata, ou Ganesha. Na Ilha de Páscoa seriam lembrados em 887 estátuas Moai por seus descendentes, os Rapa Nui. Na Nova Zelândia seriam os Maori. Na costa do Golfo do México seriam o avançado Império Toltecas com a capital em Tula. Porque lendas são o esconderijo da verdade, os hiperbóreos iriam multiplicar-se e tornarem-se imortais na mitologia eslava e muitas outras, do Peru ao Alasca, da Península Ibérica à Escócia, da Escandinávia, Mar Egeu, Urais e Anatólia à Sítia e Trácia, e da Sibéria ao Cáucaso. E ainda da Mesopotâmia ao Vale do Nilo e Pérsia, passando pela Polinésia, Melanésia, Micronésia, Nova Zelândia, Brasil, Patagônia e Terra Australis. Eram excelentes navegadores e conheciam todos os mares. Aos franceses ensinariam como fazer o vinho, aos romanos a construir estradas e aos europeus a arte da escrita. Segundo a história fabricada, eram os eram também chamados de povo do mar. Monte Meru, ou Monte Sumeru, é o ponto central em todos os mapas da Hiperbórea. Os de Hiperbóreos, ou Sumeru, dariam origem ao mito da civilização suméria, assim como as outras lendas sobre civilizações misteriosamente desaparecidas que a história fabricada criaria para ocultar o fato de pertencerem à mesma raiz e conviverem na mesma linha de tempo, antes de serem extintas pelos parasitas. Sol e neve trariam novas cores às peles dos sobreviventes ao ensinar às colônias a singular língua materna e técnicas avançadas de sua refinada civilização nos campos da astronomia, medicina, química, matemática, arquitetura, agricultura e hidrologia, com a introdução da roda, zero, compasso, alfabeto, sistema numérico, calendários, comunicação escrita, pólvora, aço, metalurgia, ampla rede de estradas e sofisticada engenharia na construção de navios, pontes e aquedutos, canais de irrigação, terraços e jardins suspensos e até como derreter rochas e alterar sua densidade. Ofereciam autonomia local, estabilidade política e integração econômica com outras regiões conectadas através de complexo sistema de transporte e energia, em troca de baixos impostos anuais. Assimilação e casamentos eram livres e perseguições religiosas, proibidas. Seus exércitos fariam intenso uso de aprimoradas técnicas militares para vencer inimigos. Seus príncipes cuidariam da administração. Teriam a suástica e o dragão eslavo como símbolo, os grifos como protetores, e a águia de duas cabeças como brasão da Grande Tartária, o Império Mundial.